Olá pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências, muito bom estar com você de novo aqui no nosso canal. Hoje eu gostaria de discutir com você algumas coisas que pode estar tirando até o seu sono aí com relação a essa pandemia que parece que não acaba, né? Parece um pesadelo sem fim, um assuntozinho que já está, né, desgastado, mas a gente precisa às vezes falar um pouquinho mais para ajudar você a entender o que está acontecendo no cenário neste momento. Bom, eu queria falar sobre reinfecção e imunidade, né? Tem reinfecção? Tem. Quanto tempo dura a imunidade, né, do corona? Se você que está me ouvindo aí do outro lado já pegou, está imune, pode ficar tranquilo, pode tirar sua máscara, pode ir para a rua. Ah, já tem IgG positiva, né, o anticorpo, então eu estou tranquilo, mesmo que eu não tenha pego o vírus, eu estou tranquilo porque eu já estou protegido. Né? Mesmo que você, aliás, mesmo que você não tenha pego o vírus, não, né? Para ter IgG você tem que ter, com certeza, pego o vírus, ter tido contato com ele, mas não desenvolveu a doença. Né? E aí você acha muitas vezes que já está tranquilo. Enfim, é um assuntozinho chato, mas como eu disse, que pode estar tirando o sono de muita gente aí do outro lado. Bom, então eu te convido a ficar conosco até o final deste vídeo e aqui você vai entender mais ou menos quanto hoje, né, o que a gente pode ter de reinfecção e de também de imunidade, né? Quanto tempo dura essa imunidade? Será que só um ano, dois, para sempre? Então, fica com a gente aqui no canal que você vai entender isso neste vídeo de hoje. Ah, e se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí, nos recomende para outras pessoas e não deixe de ligar o sininho para você ficar sabendo dos nossos vídeos e das nossas lives, você sempre ser avisado para se manter informado, porque o canal Saúde e Evidências deixa você sempre muito bem informado. Bom, para a live de por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque saiu, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, saiu aqui recentemente, para ser mais preciso, no dia 14 deste mês, então há menos de uma semana atrás, este trabalho numa revista muito conceituada, que é a Nature Medicine. E ele fala exatamente da imunidade, né, protetiva do coronavírus sazonal, e ele está dizendo aqui para a gente que ela é curta. Então, eu quero explicar isso para você. Curta que ele está dizendo aqui, já vou te adiantar, é em torno de um ano. E o que é coronavírus sazonal? São os outros membros da família coronavírus que são sazonais. Né? Como assim sazonais? Eles acontecem de ano em ano, doenças respiratórias, principalmente no inverno. Então, esse artigo é bem novinho, não a gente vai ter, a gente vai poder ter uma noção disso que eu estou falando aqui. Lembrando que esses vírus são da mesma família, né? O corona atual e os outros vírus da família corona aí que eu vou explicar fazem parte da mesma família, portanto, eles compartilham muitas semelhanças, tá? Bom, vamos lá então. Depois eu volto a compartilhar a tela. Com relação a evidências de reinfecção, pouquíssimas até o momento. Existe, às vezes, muito falatório, mas evidências mesmo, muito poucas. Existem alguns casos esporádicos espalhados pelo mundo que podem ser de reinfecção. Eu estou dizendo que elas são poucas, as evidências são pequenas, mas eu não estou dizendo que é raro ou que não pode ocorrer. Sim, infelizmente, pode ocorrer e com o tempo nós vamos saber se ela é uma realidade ou ela é só um blá 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 do momento. Eu espero que não aconteça ou que se acontecer que seja num grau bem menor do que pode do que anda se falando por aí. Bom, desse estudo que a gente vai discutir aqui no vídeo é elucidar a reinfecção do corona sazonal, né? Aqueles coronas que a gente tem, como eu disse aqui, todo ano. Basicamente, hoje a gente tem 7 coronas. A gente tinha 4 sazonais, que a maioria de nós aqui já tivemos contato com eles, que causam essas doenças respiratórias, como eu disse, principalmente no inverno, né? Período que a gente está acabando de deixar no Brasil, já estamos na primavera. E tem o SARS-CoV-1, lá de trás, né, de 2003, o MERS, que é do Oriente Médio,
E ali de 2014, quando aconteceu um surto pandêmico ali, né, um surto epidêmico, e agora, infelizmente, o Corona 2, o SARS-CoV-2. Então, são 7. 2 eram muito graves, continuam sendo, mas a gente não tem grandes quantidades, proporções deles espalhados pelo mundo, a gente conseguiu conter. Um é muito grave, a gente está vendo aí, menos grave do que os dois anteriores, o MERS e o SARS-1, que é o SARS-2. E os outros 4 coronas são, basicamente, eu diria, até de certa forma inofensivos. Eles incomodam bastante, porque eles causam algumas doenças respiratórias bem desagradáveis, certo? Mas eles não incomodam, eles não causam pneumonia grave, por exemplo. Geralmente não, muito raro isso acontecer. Então, o objetivo desse estudo foi investigar a duração da proteção que a gente tem com relação a esses coronas sazonais, esses mais leves, mais brandos. Porque pode ser que também nós tenhamos uma imunidade muito parecida com eles, do SARS-CoV-2, entendeu? Eles podem ter, porque eles são da mesma família, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, esse estudo ele fez um negócio interessantíssimo. Foi um estudo feito em Amsterdã, né? Portanto, um estudo europeu, e ele pegou um acompanhamento feito lá em Amsterdã de pacientes com HIV. Existiam amostras de sangue desses pacientes desde 1980. Então, ele começou a levantar, né? Eram feitos, até 1989, eram feitas coletas de sangue a cada 3 meses desses pacientes. Depois de 1989, passou a se fazer coletas de sangue a cada 6 meses. E o que eles começaram a fazer ali? Eles começaram a dosar anticorpos desses SARS-CoV não, desses coronavírus sazonais, para saber se tinha ou não reinfecção com esses coronavírus, né? E o que eles observaram ali? Eu posso te mostrar aqui, ó, posso compartilhar a tela com você novamente. Deixa eu colocar aqui, que você vai ver um pouco desses resultados, melhor do que eu só falar. Ver a figura já nos ajuda mais. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Tá vendo? Isso aqui é um coronavírus, ó, aqui está o código dele, ó, né? É um coronavírus sazonal. Aqui é outro coronavírus sazonal, aqui outro, aqui outro. Então, 4, como eu tinha dito no início. Bom, o que pode ser observado é que em 6 meses, a cada 6 meses, o nível de reinfecção era muito pequeno. Mas a cada 12 meses, o nível de reinfecção era bem elevado, tá? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui são dosagens de anticorpos. E aqui está o período, ó, 85, 87, os anos em que foram feitos, né? Então, quando vai baixando assim, ó, é porque a quantidade de anticorpos está pequena. Então, está diminuindo. O que está acontecendo? É o período que o indivíduo não está infectado. Foi isso que eles consideraram. De repente, dá uma alta. Ó, abaixa, sobe, abaixa, sobe. Isso quer dizer que houve reinfecção. Então, entre um ano e outro, passado um período de 12 meses, existia um alto grau de reinfecção. Por quê? Porque tinha anticorpos, então estava infectado. Aí ele se livrava daquele vírus, ficava com a quantidade de anticorpos bem baixinha. Depois subia novamente, certo? Voltava a ter uma quantidade de anticorpos bem alta, né? Então, isso quer dizer que ele se reinfectou. Então, havia reinfecção para esses vírus a mais ou menos cada 12 meses. Então, assim, eles fizeram 6 meses, praticamente nada. 3 meses, aí então que não tinha nada. 12 meses, tudo indica que o paciente voltava a ter reinfecção com todos eles, certo? Porque você tinha essas variações. Diante disso, aqui você vê a mesma coisa. Essa figura aqui mostra, né? Ó, 6 meses, 12 meses, então você tinha aqui, ó, uma grande quantidade de anticorpos, né? Novamente. Aí passava o período, aí você parava de produzir anticorpos. Depois voltava a produzir anticorpos novamente. Então, quer dizer, entre um período de produção de anticorpos e outro período, é aquele período que o indivíduo estava assintomático ou não tinha doença, não tinha contato com o vírus. De repente, produzia anticorpos de novo porque teve contato. Isso quer dizer que de um ano para o outro, a quantidade de anticorpos decaía tanto que, né,
não é que zerava, mas decaía muito e os anticorpos não perdiam a sua efetividade. Não eram mais anticorpos que a gente chama de neutralizantes, com capacidade de neutralizar aquele vírus. Pô, e daí? Bom, e daí que complicou, né? Neste caso aqui, porque se o corona foi igual a esse corona que a gente está falando agora, o 2, né, o SARS-CoV-2, a gente vai ter uma dificuldade aí, porque entre um período e outro, a gente vai poder, né, ter uma reinfecção. É isso que pode acontecer. Pode, porque a gente está falando de vírus da mesma família, mas a gente não está falando do coronavírus atual. Até porque a gente não tem um ano de duração da doença ainda. A doença começou lá em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado. Então nós só vamos descobrir isso com o tempo, certo? E aí, o que a gente vê aqui, ó? Olha só, eram 10 pacientes, eram poucos que eles pegaram. Então o paciente 1 teve provavelmente 11 reinfecções, o paciente 4 teve 17 reinfecções, o paciente 9 teve 16 reinfecções. Então, é igual você ter praticamente todo ano ali aquelas doenças respiratórias, principalmente no inverno, né? Que era onde acontecia essas reinfecções, eu já vou te mostrar isso. Então, um número de reinfecções muito alto, né? Esperamos que para essa atual situação não se repita isso, né? Mas a gente não pode negar que pode existir essa possibilidade. Lembrando que para isso aqui não tem vacina. Então, por isso também que acontecem as reinfecções. Tudo indica que se nós tivermos uma vacina efetiva, isto não vai acontecer. Então, esperamos uma vacina efetiva para, além de tudo, além de impedir a infecção de quem não foi infectado, impedir a reinfecção de quem já foi infectado. Certo? Bom, então, isso é uma situação que a gente tem que ficar esperto. Veja, para esses vírus, não foi identificado cepas diferentes, variações de cepas que poderiam tornar o indivíduo mais suscetíveis à reinfecção. Então, a gente tinha ali vários vírus, né? Mas a gente tinha todos esses vírus aqui, ó, mas não tinha cepas diferentes desse, nem desse, nem desse, nem desse, para dizer assim, ah, agora uma cepa nova chegou, por isso que reinfectou. Não era isso. Era porque a imunidade, de fato, ela caía mesmo com o tempo, certo? E tudo indica também que para o SARS atual, o SARS-2, a gente também não tenha variações de cepas. Cepas são diferentes vírus ali, né? Modificações pequenas, pequenas mutações. E a gente não tem essas variações de cepas que seja capaz de causar infecção. Eu estou dizendo assim, você foi infectado com uma cepa, aí o vírus sofreu uma pequena mutação, gerou uma nova cepa, agora você vai ser reinfectado com aquela outra cepa. Não, isso provavelmente não acontece ainda no momento com o SARS-2. É muito pouco provável que isso venha acontecer com ele. Da mesma forma que não aconteceu com esses aqui, tá? Bom, então, diante de tudo isso, o que a gente pode pensar? Depois eu volto a compartilhar. O que a gente pode ver é o seguinte, que, infelizmente, para esses vírus aqui, a imunidade de produção de anticorpos, que é o que foi medido aqui, ela não durou mais de um ano, ok? A gente nem sabe se durou tudo isso. Tudo indica que ela foi caindo, 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 e aí o indivíduo, no ano seguinte, quando voltava a época daquele vírus, aquele indivíduo novamente contraía porque ele entrava em contato com o vírus. Bom, o que a gente sabe para o Covid hoje, até a gente está observando aí, mas muita coisa pode mudar, é que a Covid suave, por exemplo, quem tem aqueles sintomas mais brandos da Covid, está tendo anticorpos aí no máximo para 2 meses, anticorpo, tá? Então, está se comportando um pouco parecido com esses coronas aí, esses outros da família dele. Isso também foi observado no estudo, ok? 2 meses ali, baixava muita quantidade de anticorpos, 3 meses no máximo. Mas a gente tem aqui, como eu já discuti aqui no canal com você, tem outros vídeos aí, quem não viu pode ver, que a nossa imunidade não é feita só de anticorpos. A nossa imunidade é feita também de imunidade chamada de imunidade celular. Então aqui não foi medido isso, não tinha como medir. Mediu só apenas a quantidade de anticorpos, né? Os títulos de anticorpos nesses soros ao longo do tempo, ao longo dos anos. Pois bem, o que a gente pôde ver aqui então
é o seguinte, para resumir isso daqui, que esses vírus da família corona, nos períodos sazonais, eles voltavam a reaparecer e a pessoa voltava a se reinfectar. Só a última tela, só para você entender qual era o período sazonal deste vírus. Qual era o período sazonal? O período sazonal era o inverno. Olha só, aqui você tem, ó, alta, aqui era inverno. Onde é que acontecia a baixa lá, nesses soros aqui, lá em Amsterdã? Europa. Junho, julho, agosto, setembro, outubro ele voltava a crescer. O que significa isso? Significa que o inverno é o mais propício, porque lá, nesses meses que eu acabei de citar, junho, julho, agosto, é verão. Então aí vai tudo lá embaixo, ó. A quantidade de infectados decai. Volta o inverno, ele volta a subir, certo? Então é o período que ele mais acomete. Os sazonais, esses vírusinhos aí. O corona vai se comportar desse jeito? Eu não sei. E ninguém sabe, porque não tem nenhum ano. A gente precisa passar isso aqui um período de um ano, pelo menos. Tem que ter inverno, tem que ter verão e tem que voltar o inverno e o próximo verão, né? Para a gente saber se ele vai se comportar desse jeito, se ele vai estar alto no inverno, se ele vai abaixar no verão e se ele vai voltar a subir no inverno seguinte. Os sazonais se comportam desta maneira. Então aí você volta a ter esse processo de reinfecção. Enfim, a gente tem observado uma quantidade baixa de casos. O Brasil está baixando a quantidade de casos, graças a Deus, está diminuindo, ainda bem, né? Ainda continua alto, infelizmente. Porém, a gente está entrando aí, saindo do inverno e indo para a nossa primavera, né? Daqui a pouco o verão. Tomara que não seja apenas uma baixa por sazonalidade, que seja de fato uma baixa duradoura e efetiva, pessoal. É isso que eu espero. Bom, enquanto isso, enquanto não se prova a reinfecção, se você tem GG positivo ou não tem, principalmente aqueles que têm, continue tomando os cuidados de sempre. E quais são eles? Os básicos: máscara, álcool gel, água e sabão para lavar as mãos, sempre higienizar, mantenha o distanciamento, porque reinfecção ainda não é provado, mas é possível. Essa sazonalidade, não sabemos se vai acontecer com esse vírus, mas é possível, porque os outros da família se comportam desta forma. Então, fazemos uma análise da família, mas a gente pode pensar que isso pode acontecer. Para a família, a imunidade é muito curta, certo? A frequência de 12 meses após a infecção, né, teve reinfecção. Uma frequência, uma coisa praticamente anual, com muitas reinfecções. Então, a minha sugestão aqui para você é que fique atento, né? Mesmo que você já tenha tido a doença, ou mesmo que você já seja IgG positivo, já tenha anticorpos, cuidado, porque se ele se comportar dessa maneira, a gente pode ter a infelicidade, a desagradável, né, coincidência, se for uma coincidência, de ter novamente esse vírus nos infectando novamente. Não está provado isso, mas pode acontecer, como a gente acabou de ver, porque para os seus irmãos, para os seus familiares, é assim que eles se comportam. Então, galera, se cuida aí, tá? Continua mantendo os cuidados, não baixa a guarda. Esperamos que, com a vacina, isso tudo se resolva, né? E aí não tenha esse risco. A vacina efetiva definitivamente resolveria isto, ok? Então, toma cuidado aí, porque ainda a gente está em período de pandemia, a gente espera que ela passe o mais rápido possível, enquanto isso, a gente se cuida aqui para a gente se manter saudável, né? E preservar o nosso maior bem de todos, que é a nossa vida. Valeu, muito obrigado pela sua presença e lembre-se, o canal Saúde Evidências é um canal que faz diferença na sua vida. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Deixa aí o seu like pra gente, o seu joinha, e indique o nosso canal para seus amigos e conhecidos. Valeu, pessoal, até a próxima. Um grande abraço para todos. Valeu!